Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Alguém encontrou Gênesis, diz amém. Quem encontrou Gênesis 1, diga amém. Vocês são bons de Bíblia mesmo, hein? Olha, parabéns, parabéns. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, ou seja, os répteis. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e sujeitai a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou a todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E essa é a frase que eu quero enfatizar no assunto de hoje. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Em outras versões, e viu Deus tudo o que tinha feito e disse: é muito bom. Senhor Jesus, torna o nosso entendimento cativo à tua palavra, Senhor. Prepara o nosso entendimento, Senhor, para ouvirmos o que nós ouviremos esta noite. Que os nossos corações estejam em ti, que o discernimento espiritual esteja em nossos ouvidos, aos nossos olhos, em nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estaremos falando a respeito seguro e firme diante de uma cultura erotizada. Estaremos falando a respeito de uma sexualidade distorcida, uma sexualidade em cativeiro. Existe o entendimento desse autor que pode servir como ponto de partida. Deus pensou no sexo antes que o homem pensasse. E quando o homem deixa Deus fora do seu pensamento sobre o sexo, enfrenta problemas. Tudo que nós estaremos ouvindo hoje, tudo aqui muito além do que estaremos falando, aquilo que nós já somos sabedores, nós estamos diante de toda essa confusão, de toda essa complexidade, é pelo fato do homem ter excluído Deus, ter tirado Deus do centro de todas as coisas. Todas as lentes pela qual nós enxergamos a vida, que não seja mediante o próprio Deus, nós teremos problemas de interpretação, nós teremos problema de como lidarmos com isso. Por que nós precisamos falar sobre esse tema? Primeiro, porque sexualidade, ela é radicalmente espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, a sexualidade tem muito a ver com adoração. Semana que vem nós estaremos desdobrando isso um pouco mais à luz das Escrituras, para você perceber por que Satanás tem tanto foco a respeito de distorcer a nossa sexualidade. Existe alguém que diz: mas falar sobre sexualidade, eu gostaria que falasse uma coisa mais sobre santidade, eu queria que falasse algo mais sobre pureza, eu queria que falasse coisas sobre os céus. Mas falarmos sobre sexualidade é nós falarmos de algo radicalmente espiritual.
Existem muitas espiritualidades que estão terrivelmente prejudicadas, estão cativas, estão aprisionadas pela maneira equivocada pela qual tem lidado com a sua sexualidade. Portanto, falarmos sobre sexualidade é nós falarmos sobre uma espiritualidade radicalmente bíblica e radicalmente santa. Por isso que nós não podemos distanciar este tema da nossa sexualidade ou da nossa espiritualidade. Por que nós precisamos falar sobre o tema? Precisamos falar sobre o tema porque a sexualidade revela verdade sobre o nosso coração. A maneira pela qual eu lido com a minha sexualidade revela o que está no meu coração, o que está acontecendo aqui dentro de mim. Porque é possível que através da religiosidade eu consiga maquiar muitas coisas. Mas como nós veremos ao longo do nosso processo, a sexualidade não tem a ver unicamente com aquilo que lida com o físico, com o corpo. Isso tem a ver com aquilo que está no coração. Porque antes de você entregar o seu corpo a qualquer prática errada, você entregou primariamente o seu coração. Aonde que você levar o seu corpo, o seu coração já chegou ali. E todas as vezes que nós falamos sobre isso, o nosso coração, ele é pesado. O nosso coração, ele é balanceado. Falar sobre isso, o que eu sinto, quais são as minhas conclusões a respeito disso, vai revelando o que está dominando o meu coração, o que está regendo o meu coração. Precisamos falar sobre isso para que saibamos como está a balança do nosso coração. Precisamos falar sobre isso, porque qualquer visão equivocada sobre isso gerará profundas perdas. Gerará perdas, algumas vezes irreparáveis, e algumas vezes perdas geracionais, que vai muito além desse indivíduo, que vai muito além deste praticante. Você se lembra de Davi? Você se lembra de Absalão? Você se lembra de Balaão, que vai aconselhar Balaque a introduzir no meio do povo prostitutas para que fizesse os homens de Israel pecarem, para que eles pudessem perder a guerra? Quantos prejuízos, quantas mortes sucederam por causa desse pecado? Você conhece alguma família, você conhece algum casamento que vive uma tragédia há anos, por causa de uma prática totalmente distorcida, de um pensamento distorcido, por ter cedido a uma visão totalmente distorcida a respeito deste tema? Precisamos falar, porque se nós não prepararmos o nosso coração em diligência, nós estaremos vulneráveis a essas tragédias. Precisamos falar sobre esse tema, porque é uma das principais armas usurpada por Satanás contra a nossa identidade, contra a nossa família e contra a nossa cultura. Nós jamais estaremos sendo vencedores se nós ignorarmos o que está ao redor dessa realidade. Nós jamais estaremos firmes, protegidos, blindados, se nós ignorarmos tudo aquilo que as Escrituras nos apontam a respeito disso. Satanás tem destruído histórias de pastores, de líderes, de homens, de mulheres, ao longo da história, porque baixaram as guardas, porque vacilaram, acharam que eram fortes demais. E aqui talvez seja um dos pontos pela qual merece grandemente a nossa alerta. Precisamos falar sobre isso porque nenhum de nós estamos imunes a isso.
Nenhum de nós estamos imunes. Não importa quanto tempo de fé que você tenha. Não importa quantos anos de casamento você tenha. Você não é imune a isso, na sua humanidade. Nós estamos diante de alguns dados recentes. O vírus da AIDS, na terceira idade, na última década, cresceu 103%. E nós estamos falando de pessoas com 70, com 75 anos. Quantos colegas de ministérios ao longo da minha vida que eu conheci, senhores, que conquistaram uma história invejável em Deus, no reino de Deus, mas depois dos seus 70 anos, não vigiaram, caíram de uma maneira dolorosa demais. Nenhum de nós estamos imunes a esses ataques, a essas seduções. Nenhum de nós estamos imunes a essas investidas de Satanás. Por isso que nós precisamos estarmos em alertas, nós precisamos estar em sentinelas, para que estejamos seguros em Deus, para que nenhuma artimanha de Satanás tenha sucesso sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Você pode dizer amém? Bom, como é um tema muito vasto, você tem vários caminhos para abordar. Eu farei alguns recortes históricos para que a gente possa chegar em um lugar mais específico ao qual desejo conceder. Esses recortes é baseado no livro Espiritualidade e Sexualidade, do Marcos Borges. Ele vai dividir a história da sexualidade a partir da era cristã, pelo menos em 4 blocos. E eu acredito que seja aí um recorte bem resumido, mas muito elucidativo para todos nós. As 4 principais revoluções sexuais. Primeira, Jesus e a igreja primitiva. A vinda de Jesus na história trouxe uma revolução em todas as áreas, inclusive na área da sexualidade, da sociedade, da sexualidade da família. Estou me referindo, por exemplo, o quanto que Jesus veio libertar a mulher, tirando ela de uma posição de inferioridade relativa ao homem. Vocês sabem que todas as vezes em que nós falamos a respeito da sexualidade distorcida, geralmente a figura da mulher é aquela que é mais desumanizada neste cenário. Quando Jesus vem e Jesus abre um espaço, Jesus abre uma oportunidade direta, não econômica, não tímida, mas de uma maneira muito explícita, dando oportunidade para que as mulheres pudessem servir de maneira direta, objetiva, relevante no seu ministério. Jesus está trazendo novamente a mulher à sua posição de igualdade em relação à importância ao homem. Isso acontece tanto em Jesus, o quanto que as mulheres são destacadas no ministério de Jesus, que serviam a Jesus, o quanto que a maior notícia de todas as escrituras e da humanidade, que é a ressurreição de Jesus, foram dadas por mulheres, valorizando por então a feminilidade à luz das escrituras, o quanto que a mulher vai ganhando importância na igreja primitiva. Você vai para as epístolas, você encontra igreja na casa de mulheres, você tem uma epístola de João sendo endereçada a uma mulher. A mulher, ela vai retornando à sua posição de igualdade.
Quando Jesus vai confrontar radicalmente a maneira pela qual os religiosos repudiavam as mulheres, abandonando as mulheres, Jesus vai confrontar essa prática de uma maneira muito radical, e Jesus vai dizer o seguinte: no princípio não era assim. Jesus vai reclamar, Jesus vai direcionar a igreja, os seus leitores e o povo a voltar para Gênesis capítulo 2. Jesus vem reposicionar a mulher no seu real valor, na sua real importância em relação ao homem. Jesus vai restaurar o sacerdócio da mulher. A mulher, ela não dependerá do homem para que se chegasse a Deus. Ela não dependerá do homem para que pudesse exercer o evangelismo, o cumprimento, a obediência da grande comissão. A mulher, ela vai ganhando seu espaço no reino de Deus, sendo instrumentos de bênção. O próprio Paulo vai escrever para as mulheres dizendo: ensinai, desempenhe um ensino na igreja em relação àquelas que são mais novas. A mulher vai ganhando o seu sacerdócio, a sua importância diante da igreja e diante do mundo. E talvez um dos pontos mais forte e sólido de Jesus em relação a essa revolução da sexualidade voltado para a família é o quanto que Jesus, ele vai de maneira muito radical enfatizar sobre a monogamia, a fidelidade conjugal realçada por Jesus. Vai fortalecer a mulher fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, moralmente, em relação ao marido, em relação aos filhos. O quanto que Jesus vai trazer a estrutura familiar para o Éden, capítulo 2 de Gênesis. A mulher não pode ser mais aquela que pode somar as outras para satisfazer um homem. A monogamia é esse padrão da criação que vai dignificar a mulher, que vai honrar a mulher e que vai proteger a sexualidade. Nenhum outro ambiente torna a sexualidade mais protegida na sua legitimidade do que o casamento monogâmico, do que a fidelidade conjugal. Quando você rompe a monogamia, quando você rompe a fidelidade conjugal, você está abrindo uma grande porteira para a corrupção, para a distorção da sexualidade. Jesus vem, estabelece esses valores para a igreja primitiva, e nós temos uma grande revolução positiva, uma grande restauração positiva da dignidade sexual, voltado para a família e voltado para o casamento. Você me entende? Diga amém. A segunda revolução, ela acontece dentro do movimento monástico. Nós estamos agora já no século III, a igreja, ela vai se unir ao Estado, existem algumas mudanças de liturgia, existem algumas mudanças na adoração da igreja, e alguns homens, algumas pessoas passaram a perceber que a igreja estava declinando espiritualmente, estava declinando moralmente. E o que eles fizeram? Eles decidiram ir para os monastérios, eles decidiram se isolar nos desertos, eles decidiram sair dessa vida urbana, porque eles não queriam se contaminar. Então, a resposta a essa politização da igreja, existe uma classe de homens que vai se ausentar dos centros e vai para uma vida ascética, vai para uma vida retirada, para proteger a sua espiritualidade. Esse movimento vai buscar a espiritualidade a partir da solidão.
E qual que foi, assim, o grande problema? É porque nesse conceito que você precisa se isolar para ser santo, eles vão incluir a abstinência conjugal e a abstinência sexual como fator preponderante para a sua santidade. Aqui nascem as grandes visões que o casamento ele compromete a sua santidade. Então esses homens decidiram se retirar de tudo, eles decidiram se retirar de todos para que nada pudesse contaminar a sua santidade. E qual foi o problema? É que desse movimento você tem um olhar pejorativo para a sexualidade. A sexualidade ela é impura nela mesma, então ela tem de ser abstida, ela deve ser renunciada, ela deve ser negligenciada, porque se você praticá-la, ainda que seja dentro do casamento, você estará comprometendo a sua santidade. Quando você vai para a história da igreja, você fica assustado com a maneira com que eles foram radicais aos extremos. Nós temos a história de um dos homens chamado Antônio, que esse homem ele ficou enterrado até o pescoço durante meses, porque ele achava que se ele ficasse enterrado até o pescoço, ele estaria sendo santo, não estaria expondo o seu corpo a ninguém, comprometendo a sua santidade. Teve outro que ele decidiu passar num pântano durante meses nu para ser picado por insetos, porque à medida em que ele sofria essas penitências, ele estaria sendo santo. E você tem outros extremos. A sexualidade, ela passou a ser caracterizada como carnal, inconciliável com a sexualidade. E isso existe uma herança até recente, aonde que na igreja tais assuntos nunca eram tratados, escolas dominicais, cursos, aonde que muitos pais nunca conversaram com seus filhos com lucidez a respeito de tal tema, porque era algo como se fosse assim um mal. Parece que Deus criou o homem e quando foi fazer as genitálias, Deus chama Satanás para fazer isso, porque era algo assim totalmente impuro, algo totalmente carnal, no seu sentido pecaminoso da palavra. Esse movimento ele vai contribuir de maneira muito negativa para este olhar para a sexualidade à luz das Escrituras. Desse movimento monastério você tem um salto para Lutero. Lutero que inicia a sua vida monástica, Lutero que inicia a sua vida com Deus em um monastério, fazendo voto, que não queria se casar, porque casamento e santidade era irreconciliável. Lutero vai ser esse instrumento de Deus para romper com todo este olhar pejorativo e negativo em relação à sexualidade. E em Lutero você tem essa terceira revolução, e essa é positiva. A primeira de Jesus, positiva. O movimento monastério, negativa. O terceiro movimento, positivo, porque ele vai devolver a sexualidade no seu devido lugar. Vamos ler? Vocês conseguem ler? Vamos lá? 3, 2, 1, todo mundo junto? Lutero entende que você se ausentar da vida conjugal, ela não te ajuda na sua espiritualidade, embora que você tenha ali as suas vantagens pessoais em alguns aspectos de renúncia, mas se você quer tratar caráter, nenhum outro lugar é mais pedagógico que o próprio casamento. É Lutero que sai aquela famosa frase, que 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Em suma, Lutero ele vai sintetizar que o sexo era para o prazer, para a procriação, em uma ligação una,
familiar. Não era apenas para você gerar filhos, mas era para você viver o prazer segundo as Escrituras e você viver uma plenitude una com o seu cônjuge. A herança da reforma vai reestruturar a família nesses 3 pontos. A família nuclear estruturada. O que é uma família nuclear? Esposo, esposa e filhos. A reforma vai reestruturar essa visão da família, até porque que Lutero ele vai casar com a Catarina, e alguns contemporâneos de Lutero, para tentar descredibilizar a reforma, vai dizer que Lutero ele fez toda essa reforma exatamente para que ele pudesse pecar, tendo uma vida então conjugal. Lutero ele restaura isso. A família nuclear é um projeto da criação, é um projeto de Deus. Todos os valores das Escrituras são gerados dentro da aliança do casamento. E isso vai construindo uma sociedade forte. A reforma vai produzir este entendimento, a reforma vai produzir essa maturidade a respeito de casamento, a respeito de família e a respeito de sexualidade. E qual foi a grande herança da reforma? É que esses valores, eles vão ganhando espaços na sociedade. E o que nós temos no início do século XVII? Nós temos uma grande perseguição religiosa na Inglaterra, aonde que os puritanos, eles vão fugir para não serem mortos na Inglaterra, eles vão fugir para o Novo Mundo, para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser colonizado por esses colonos, por essas famílias, na sua maior parte cristã, aonde que tinham todos esses valores sedimentados em seus entendimentos. A estrutura, o alicerce dos Estados Unidos, no nascedouro como nação, foi fundado por famílias cristãs, que entendiam o que era casamento, entendiam o que era sexualidade à luz das Escrituras. E isso foi tornando essa nação, na sua base, no seu alicerce, forte. Depois de tantos séculos, os Estados Unidos, embora com todas as distorções que veio ao longo dos anos, mas ainda hoje, o principal feriado dos Estados Unidos é de cunho cristão. Ações de Graças, que foi um feriado onde que os primeiros colonizadores cristãos faziam um culto, um feriado de ações de graças pela colheita pela qual eles haviam feito. Essa nação se torna a maior potência mundial, porque lá no seu nascedouro, os valores cristãos, família, casamento estava alicerçado com as Escrituras. Isso torna essa nação forte ao longo dos anos. Só que isso vai ser terrivelmente bombardeado com a quarta revolução, conhecido como a Revolução Sexual da década de 60. E eu chamo que essa revolução sexual da década de 60 é uma terrível colheita de uma semeadura diabólica. Por quê? Porque você tem 2 figuras, e preste atenção aqui, porque isso aqui é algo assim para embrulhar o estômago. Mas isso aqui é para você entender por que existe à nossa volta o que nós temos vivido de maneira tão escandalosa, de maneira tão corruptora, de uma maneira tão insana. Essas 2 figuras, você tem um Antônio Gramsci e você tem um Herbert Marcuse. O Antônio Gramsci, ele vai ser preso, ele foi um dos fundadores do socialismo italiano. Em 1926, ele vai ser preso por Stalin, e lá na prisão, ele pede cadernos, ele quer cadernos. Ele começa a escrever, e esses escritos, saiu o livro, Caderno do Cárcere. O Antônio Gramsci, ele vai recalcular
toda aquela revolução que Marx promoveu pelo capitalismo, que não deu certo, em você pegar em armas, em você desconstruir a sociedade a partir da violência, ele vai ressignificar toda a revolução de Marx de uma maneira muito sagaz, a partir de 3 pontos. Ele vai propor uma pacificação doutrinária. Ele vai propor que a revolução não deve ser a partir de armas, mas deve ser a partir da cultura. E essa revolução ela deve ser onipresente, ou seja, em todos os lugares ela precisa ter a mesma linguagem. Ela precisa ter o mesmo vocabulário. É por isso que quando você vai ver as grandes manifestações feministas, por exemplo, é como se você estivesse com a mesma fotografia. O que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece em qualquer outro lugar da Europa, são os mesmos vocabulários. E ele vai dizer o seguinte: você não precisa utilizar a revolução a partir de uma violência. Você precisa infiltrar, injetar através da cultura. E isso precisa se tornar onipresente, isso precisa estar em todos os lugares, isso precisa ser invisível. Você não precisa de uma maneira escancarada expor. Vai de uma maneira invisível e de uma maneira gradual e silenciosa. Para Gramsci, ele vai dizer que as principais ferramentas é um diretor de escola, é um professor, é um produtor de teatro, é um cineasta, que são pessoas que vão produzindo conteúdos culturais, de maneira muito silenciosa, vai inserindo na educação, vai inserindo na academia, vai inserindo na arte, vai inserindo na política, de maneira silenciosa, gradual, e a frase pela qual Gramsci ele defendia era: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. O Antônio Gramsci vai ser o responsável em recalcular toda a estratégia para levar a cultura a uma revolução marxista, o conhecido como marxismo cultural. E então você tem esse cara, que é considerado o patrono da revolução sexual da década de 60. No ano de 1955, ele vai escrever esse livro, Eros e Civilização. Marcuse, ele vai escrever no capítulo 10, e quando eu lia esse livro, veio muito claro à minha mente as bandeiras que são levantadas na nossa sociedade. Eu vou ler na íntegra o que ele escreveu. A erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. Ao erotizar as crianças e adolescentes e jovens, destruiremos a família monogâmica e patriarcal. Para Marcuse, o segredo para você destruir, seja a família, seja toda essa estrutura capitalista, é simples. Você não precisa pegar em armas. Não. Basta você erotizar a cultura, a sociedade, os conteúdos, as crianças, os jovens, porque se você erotizar, você consegue desconstruir aquilo que é o maior inimigo de todo esse sistema. Família. Monogâmica e patriarcal. Ele chega ao cúmulo em dizer que a revolução por meio da difusão de uma ideologia sexual consistente na inexistência de qualquer restrição a práticas sexuais, de qualquer tipo, bestialismo, pedofilia ou necrofilia. Sabe o que ele está defendendo? Ele está defendendo que o homem faz guerra por causa da sua agressividade. E essa agressividade é resultante por não fazer sexo livre. Então os homens, eles são nervosos, os homens são agressivos, os homens querem promover guerra, destruição no mundo, porque existe uma repressão
repressão à sua sexualidade. Então Marcuse vai orientar o seguinte: libere, tira todos os tabus, tira todos os protocolos, porque se os homens forem livres sexualmente, eles nunca farão guerras. Ele falará em relação aos jovens, que se os jovens viverem prazeres de forma livre e sem impedimentos, seriam mais pacíficos e não fariam guerras, levando o sistema capitalista à ruína. O que Marcuse vai propor é que a erotização é a maior ferramenta contra essa nova cultura. Para Marcuse, se você tirar o sexo da família, você terá toda a revolução, seja ela cultural, seja ela social, ou seja ela econômica. Esse é um livro, o que a Bíblia é para nós, este livro é para segmentos que nós falaremos um pouco mais à frente do nosso tempo. Eles bebem dessa fonte. É por isso que quando você vai olhar o que está acontecendo à nossa volta, nada disso é ingênuo. Nada disso é aleatório. É algo estritamente planejado há anos. Há anos. Essa doutrinação pacífica, silenciosa, invisível, isso é uma articulação há anos, projetada e planejada. E a revolução sexual dos anos da década de 60 vai levantar as bandeiras, principalmente de Marcuse e de Antônio Gramsci. E quais são essas bandeiras que nós temos vivido até hoje? A reforma dos costumes sexuais. Quem diz que para você se relacionar sexualmente você precisa de um casamento? Quem diz que você precisa viver uma vida sexual homem e mulher dentro de um casamento? Quem que estabeleceu essa regra? Então eles propõem uma reforma. Eles querem tirar todos os limites. Eles propõem remover todas as fronteiras lúcidas da sexualidade. Remova isso. E para isso você precisa do quê? Do fim do casamento. Para que casar? E se nós, como igreja, não tomarmos cuidado, daqui a pouco, ninguém vai querer casar. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim: pastor, para que casar? Por que eu preciso de um papel para casar? Não, eu não preciso de um papel, basta eu juntar. E se eu viver respeitosamente, já basta. O casamento, ele é tirado de cena. E uma das grandes responsáveis para isso é Hollywood. Qualquer filme que você assista, de uma faixa etária não livre, do nada. Você vê uma cena erótica, mas eles acabaram de se conhecer, não são casados, não tem nenhuma aliança conjugal, mas vão para a cama. E detalhe, nunca você vê num filme uma cena erótica ou quente entre casais. Dificilmente, de 100 filmes que você assista, 10 talvez, começa o filme com uma família nuclear. Pai, filho, esposa, esposo, juntos. Geralmente é o pai e uma filha, aí vai conhecer uma amiga que tem uma esposa também que é separada ou que é viúva, porque em algum momento esse negócio vai se encontrar. Sem nenhuma responsabilidade conjugal, sem nenhuma responsabilidade de aliança. Isso está disseminado nos filmes, nas séries. Essa revolução vai levantar a bandeira do fim da família tradicional, por isso que nós vivemos tão terrivelmente essa guerra em nossos dias. A família tradicional é a família homem, mulher e filhos. O fim da monogamia, quem diz? O homem ser monogâmico, o homem ele não consegue ser feliz, ele não consegue ser pleno com uma única mulher. Quem colocou essa regra? O aborto e a sua propagação. Falarei um pouco mais sobre isso. A propaganda do puro sexo.
O divórcio sem culpa. Casou, não deu, tente outro. Tente outra. E essa revolução, ela vai minando. Ela vai minando que a aventura, o adultério é uma aventura. É uma aventura que deve ser respeitada. Você sentiu prazer, você se sentiu feliz, você sentiu bem. Então quem disse que isso é pecado? Quem disse que isso é pecado? A pedofilia se torna um território de ninguém. Porque a revolução sexual é você tirar todos esses marcos, é você tirar todas essas proteções. Se você se sente atraído realize. O incesto, aqui no Brasil, recentemente, foi negado pela justiça um casamento entre um pai e uma filha. A zoofilia, vocês não fazem ideia o quanto que isso é frequente no nosso país. Quantas denúncias do Ministério Público de zoofilia, que é a relação íntima sexual com animais. A revolução sexual dos anos 60 vai deixar algumas consequências terríveis. Uma epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Essa revolução vai deixar a triste herança da indústria do aborto. Preste atenção nisso. Em 2020, o ano que estourou a pandemia, nós tivemos 1.800.000 mortes. Isso foi chamado de pandemia. No mesmo ano, 42 milhões de abortos foram feitos no mundo. Isso é chamado de quê? Saúde pública. Saúde pública. Mas por que a mídia não enfatiza, não destaca? Por que isso não chama a atenção? Porque isso já é uma agenda. Isso já é uma agenda. Uma agenda para distorcer, para desconstruir, para corromper aquilo que as Escrituras chamam de família, casamento e sexualidade. O aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Quantos suicídios, quantas depressões. Quantos surtos psicóticos, neuroses advindo de uma experiência. Gente, uma experiência sexual para uma criança, para uma adolescente, gera traumas inimagináveis. Existem alguns traumas que somente Cristo, somente o Evangelho será capaz de curar. Essa revolução sexual, o abuso infantil, se torna uma explosão. Porque esses homens estão desregrados, essas mulheres estão desregradas, não tem mais limite. E as crianças passam a ser alvos desses insanos. E aqui eu chego como ponto principal. A delinquência gerada por essa consequência dessa revolução sexual dos anos 60, produzindo distorções no campo da moralidade e da sexualidade. Então nós chegamos no Brasil, bem perto de nós, por exemplo, como aconteceu na Bahia. Professor é afastado após pedir para alunos se beijarem em sala de aula em troca de pontos de média. E não era menino com menina. Era menino com menino, era menina com menina. Aí, de repente, você chega aonde que uma criança de 9 anos consegue uma autorização judicial para mudar o seu nome e o seu gênero. Eu conheci um judeu. Os judeus, eles têm muitas literaturas, né? Eles têm muitas literaturas assim não bíblicas, né? Chamado extra-bíblica. Então, existem muitos olhares, tradições do judaísmo em relação a algumas passagens da Bíblia. Então, assim, eu não estou defendendo essa visão, mas me chamou a atenção. Ele diz assim, olha, os nossos rabinos,
eles dizem que Deus destruiu Sodoma e Gomorra não foi pela prática da imoralidade em si. Para os rabinos, o ponto determinante da destruição de Sodoma e Gomorra foi porque isso se tornou lei. Porque a lei é a última instância da ordem de uma sociedade. Quando você se torna lei aquilo que é promíscuo, quando você se torna lei aquilo que é insano, não tem mais. Não tem outra saída. Isso se torna uma coisa... Não tenho tempo para falar. E nós temos perto de nós, vindo em passos galopantes, alguns projetos de leis que têm caminhado para legalizar coisas terríveis. Terríveis. Provavelmente o pastor Jairson tenha falado sobre isso, essa militância, né, da educação em mexer com quem? Fala para mim. Com os nossos filhos. Mexer com quem? Com as nossas crianças. Porque essa é a semente de Marcuse. Essa é a semente de Gramsci. Toca lá, mexe na identidade sexual das crianças, dos jovens, dos adolescentes, e você terá toda uma revolução. Você tem um efeito no Netflix? Essa série ela foi lançada em 2020. O Gambito da Rainha. É uma minissérie voltado para o xadrez, né? Depois que essa série foi lançada, preste atenção, 250% de procura aumentou em sites de venda a respeito de xadrez. O livro que inspirou a série, ele foi escrito há 37 anos atrás. Quando a série foi lançada, se tornou o livro mais vendido do ano. Mais de 62 lares assistiram no mundo esta série. A pergunta como jogar xadrez alcançou o pico em uma década. Nos últimos 10 anos, nunca se perguntou tanto ao Google como jogar xadrez, como no ano que foi lançada essa série. Mais aproximadamente 500% aumentou a procura por este jogo. Aí a minha pergunta é, se uma série falando sobre xadrez produziu essa correspondência, o que não acontece em relação a filmes, a desenhos e a séries de cunho erótico ou distorção à sexualidade? Vocês viram a polêmica que está no Brasil a respeito desse filme. Mas eles juram que isso não é uma apologia. Não, vocês estão entendendo errado. Esse filme, onde que um professor sugere uma relação sexual com o aluno. Não, vocês estão entendendo errado. Aí você imagina o conteúdo de sexualidade distorcida que você tem nessa plataforma. Quantos jovens, quantas crianças, quantos homens e mulheres que vão assistindo tudo. O quanto que isso vai formando o conceito, o entendimento a respeito do tal tema. 2020, esse filme ele foi retirado também da plataforma, aonde que uma criança de 11 anos vai protagonizar esse filme. E são coisas assim, são cenas de dar ânsia, mas a cultura do nosso país vai dizer, vocês estão entendendo tudo errado. Não é isso, não é assim não é assim. O áudio está preparado aí, o áudio? Então preste atenção se eles estão sendo tímidos em falar sobre isso. Vamos ver se eles estão sendo econômicos em falar sobre isso. Preste atenção. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso
que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o... Deixa eu deixar uma consideração, a diferença entre os ativistas do LGBT com o homossexual. São duas coisas totalmente diferentes. Os ativistas do LGBT, que a mais, são esses militantes que querem, como acabou de ser observado aqui. O homossexual são aquelas pessoas que vivem a sua realidade, a sua opção sexual, mas que não têm essa fúria
que não tem essa violência, que não tem essa agressividade em toda essa desconstrução familiar em relação à nossa sociedade. Você consegue perceber que por todos os lados, existe uma conspiração contra a nossa identidade sexual? Você percebe que em todos os lugares, essa cultura erotizada, ela tem como objetivo de fazer com que você venha padecer, que você venha não tratar a sua sexualidade segundo as Escrituras. As gerações, as pessoas, elas passam por 3 bases a qual elas serão construídas a sua moralidade: família, escola e igreja. Família, escola e igreja. E eu tenho uma coisa a dizer. Esse não é o nosso maior desafio ainda. Esse apanhado superficial que eu dei aqui é apenas para levantar alguns alertas. Alguns alertas que não dá para a gente brincar com a Escritura. Não dá para a gente brincar de discipulado familiar. Não dá para a gente brincar de vir na igreja e ouvir uma pregação, mas não responder essa palavra de uma maneira radical. Não tem como a gente viver aonde que por todos os lados você será convidado a viver uma experiência extraconjugal, você será convidado a viver uma distorção na sua sexualidade. Satanás não sossegará a isso, você não será vitorioso, você não será vitoriosa se o seu nível com as Escrituras, se o seu nível com a oração, se o seu nível com o Espírito Santo for superficial. Não dá para a gente dizer que criar os filhos no caminho do Senhor é trazê-lo unicamente para um culto. Não dá. Não dá para a gente enfrentar tudo isso, sendo que se a minha vida com Deus não estiver em raízes profundas, vai chegar uma hora que essa casa poderá cair por causa dos seus fundamentos. E se não é o nosso maior desafio não está lá fora. Não está lá fora. E eu precisei preparar esse terreno para o nosso próximo encontro. Você sabe a dimensão da nossa sexualidade e o mundo espiritual? Por que o diabo ele se importa tanto em erotizar? Por que o diabo ele tenta tanto? Por quê? O que você conhece, o que você sabe a respeito de sexualidade e mundo espiritual? Na mente de muitas pessoas, a sexualidade tem apenas a ver sobre corpos físicos. Você vai ficar chocado com o que você vai ouvir aqui. Existem demônios que se alimentam de práticas ilícitas sexuais. Existem demônios que se alimentam da imoralidade sexual. O que acontece no mundo espiritual quando existe uma sexualidade praticada ilicitamente? Como que os demônios veem, recebem isso? Vocês se lembram que eu falei lá no começo que a sexualidade tem a ver com adoração? Você sabia, vou desenvolver isso de maneira mais bíblica semana que vem. Você sabia que todo ato sexual ilícito é uma adoração? Você sabe quem está recebendo essa oferta? Demônios. 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 Por que o pecado da imoralidade tem consequências mais severas? Por que Paulo diz assim, olha, aquele que peca, peca fora do corpo, mas aquele que peca a prostituição,
A imoralidade sexual, ele peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Por que o pecado de Davi com Betseba foi tão severo em suas consequências? O diabo não quer que você ouça. O diabo não quer que você saiba. Ele quer que você pense que uma experiência pornográfica, que uma masturbação, que isso não tem problema, é algo muito pessoal, é você e você. Mas as implicações espirituais, as perseguições espirituais que se instalam sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. Eu trarei alguns testemunhos assim que vai mexer com você. Por que o sexo fora da aliança do casamento gera tão grande maldição? E eu preciso dizer que existem muitos pais que ainda estão dormindo. Das experiências das clínicas pastorais em relação ao mundo pornográfico na juventude, na adolescência, geralmente o primeiro contato sempre vem aos 7, 8 anos de idade. Sem o pai saber. Sem o pai saber. Por quê? Por quê? O que é sexualidade à luz das Escrituras? Foi perguntado para um grupo de jovens o que é uma vida sexual. As respostas são as mais promíscuas possíveis. Mas o que a Bíblia trata sobre isso? Existe cura para as fraquezas sexuais. Existe perdão. Existe como você blindar a sua sexualidade. Sim tem. A graça de Deus sobre nós, e viu Deus tudo quanto tinha feito e disse: isso é muito bom. A sexualidade é uma dádiva, é um presente de Deus para a nossa vida, mas o diabo, ele quer macular. E existe um caminho em Deus. Existe um caminho em Deus que é possível você permanecer firme, você permanecer inabalável, você permanecer blindado pelo Senhor diante de toda e qualquer malignidade, artimanha de Satanás para distorcer a nossa sexualidade.